Então, em nossa apostila, capítulo número 24, estudo dos gases, módulo 2, nós iremos encerrar esse assunto hoje e, consequentemente, fechamos toda a parte de química que envolve a apostila de número 6. Para que a gente possa iniciar a nossa aula, eu gostaria de trazer para vocês a lei de Dalton, ou lei das pressões parciais. Quando eu falo em pressão parcial no tocante a gás, o que eu estou querendo dizer para você? Imagine um recipiente qualquer. Está aqui um recipiente. Dentro desse recipiente, nós temos uma amostra gasosa de vários gases distintos ou de um só. Que pressão é essa? O gás que está aqui dentro pressiona as paredes do recipiente. Para você poder compreender essa lei das pressões parciais, ou lei de Dalton, você inicialmente tem que saber o que seria essa situação de pressão parcial de um só gás. Vamos entender. A pressão parcial de um gás em uma mistura gasosa é a pressão que esse gás exerceria se, quando isolado, ocupasse o mesmo volume da mistura e tivesse a mesma temperatura. Então, imaginando aqui que nós tivéssemos uma mistura gasosa, e aí nós criássemos uma situação semelhante, vários gases aqui dentro, uma situação semelhante com apenas um desses gases submetido à mesma temperatura e ocupando o mesmo volume. Aí nós íamos descobrir qual era a pressão parcial dele. E como é que o Dalton enunciou isso? Dalton trouxe para nós, esse inglês trouxe para nós a seguinte situação. Ele disse o seguinte: uma mistura gasosa, a pressão de cada componente é independente da pressão dos demais. Como assim? Aqui dentro você tem um gás de hidrogênio, gás de oxigênio, gás de nitrogênio, não importa. É uma mistura gasosa, a pressão de cada um dos componentes é independente da pressão dos demais. E a pressão total é você pegar e somar todos eles. Então, esse é o enunciado da lei de Dalton. Em uma mistura gasosa, a pressão que o gás oxigênio faz, ela é independente da pressão do gás hidrogênio, que é independente do gás de nitrogênio, como, por exemplo, esses três que eu coloquei num só recipiente. Porém, na hora que você vai analisar a pressão total, você pega as que você tem e soma. Em uma mistura gasosa, a pressão de cada componente é independente da pressão dos demais. E a pressão total é igual à soma das pressões parciais. O que é a pressão parcial, que eu falei agora há pouco? Pressão parcial de uma mistura gasosa é o quê? É você verificar qual seria a pressão que um determinado gás ia fazer se ele tivesse submetido à mesma temperatura daquela mistura e tivesse ocupando o mesmo volume. A lei de Dalton traz essa expressão matemática bem aqui, ó. Que símbolo é esse? Somatório. A soma das pressões parciais é igual à pressão total. A soma das pressões parciais dos gases, componentes de uma mistura, é igual à pressão total. Lembrando, todas as misturas gasosas são misturas homogêneas, apresentam uma única fase. Os gases não possuem forma própria, nem tampouco volume. Vai depender de quem? Do recipiente. Lei dos volumes parciais. A outra era das pressões, aqui é a lei dos volumes, Amagat. O que é que vai acontecer? O raciocínio é o mesmo. Para você saber qual é o volume parcial do gás, o que você ia fazer? O volume parcial de uma mistura, de um gás, de uma mistura, você iria pegar esse gás que você está trabalhando, submetê-lo à mesma temperatura, à mesma pressão, e aí você ia ver qual é o volume que ele ocupa. Então, o volume parcial de um gás em uma mistura é o volume que esse gás ocuparia se estivesse isolado, submetido às mesmas temperaturas e às mesmas pressões. Como é que é o enunciado? Lá no enunciado de Dalton, a gente tinha somatório das pressões parciais igual à pressão total. Na lei de Amagat, o somatório dos volumes parciais é igual ao volume total. Normalmente, quando a gente fala em volume, a gente vai lembrar de Avogadro. Como é que era a história lá do Avogadro nas aulas de estequiometria? 1 mol de um gás corresponde a 22,4 litros em condições normais de temperatura e pressão. 1 mol, 22,4 litros. Esse físico traz para nós também o seguinte, a soma dos volumes parciais, olha aqui, o enunciado. Componentes da mistura gasosa é igual ao volume ocupado pela mistura. Coloquei um exemplo aqui, ó. Que gás é esse? Gás hidrogênio. E esse? Gás oxigênio. Vamos imaginando aqui, ó. Volume do O2 mais volume do H2. Considerando que cada um tem 11,2, quanto é que ia dar o total? 22,4. Você também pode trabalhar isso aqui
numa grandeza química chamada fração em quantidade de matéria, que a gente representa pela letra X. O que é que seria essa fração em quantidade de matéria? Você vai pegar, por exemplo, dentro de uma determinada estrutura, você tem o componente 1 e o componente 2. Essa fração indica uma porcentagem ou uma parte em relação ao todo. Então, se eu disser assim, ó, qual é a fração em quantidade de matéria do componente 1? Você ia fazer como? Você ia colocar a quantidade de matéria do componente 1 e ia dividir pelo total, N1 mais N2, olha só. Como é que eu faria a fração em quantidade de matéria da substância 2? Quantidade de matéria do componente 2 dividido pela soma total. Normalmente isso aqui vai te dar um valor numérico, não tem unidade, tá bom? Ah, então eu posso fazer uma observação em relação, por exemplo, a volume? Pode. Aqui eu trabalhei com matéria, massa, eu poderia trabalhar com volume também, ok? Volume parcial, volume da mistura. Quando a gente fala em massa específica ou densidade, a gente vai relacionar isso diretamente a quem? A massa e volume. Massa específica ou densidade absoluta, a gente trabalha com símbolos como essa letra grega ou a letra D minúscula. Na prática, nos gases e nos líquidos, meus amigos, a massa específica e a densidade absoluta são sinônimos. Então, quando você vai, por exemplo, estudar na sua apostila, nos livros de química que você, porventura, venha a ler, densidade absoluta, a gente nem escreve densidade absoluta, a gente só escreve o quê? Densidade. Então, massa específica e densidade absoluta é a mesma coisa? Sim. E como é que a gente calcula? Aqui, ó. Massa dividido pelo volume. Normalmente a gente dá isso aqui em gramas por centímetros cúbicos. Vanks, que símbolo é esse aqui? É o Rho. Uma letra grega, Rho. Grama por centímetro cúbico, outra maneira de escrever isso é quilograma por metro cúbico. Dá um exemplo. Água. Qual a densidade da água? 1 grama por centímetro cúbico. Ou 1 quilograma por metro cúbico. Olha o exemplo que a gente deu aqui, ó, massa de ouro, volume do ouro, densidade, massa sobre volume. Massa específica, massa sobre volume. Massa específica ou densidade absoluta. Aí você fala assim, bom, se existe o conceito de densidade absoluta, deve acontecer também de existir o conceito de densidade relativa, e existe. Densidade absoluta é somente a massa dividida pelo volume, a massa de um gás dividido pelo volume que ele ocupa. E a densidade relativa? Densidade relativa é quando você compara uma amostra com outra amostra. Por exemplo, eu tenho lá a amostra A e a amostra B. Aí eu digo assim, qual a densidade relativa de A em relação a B? Aí você faz densidade de A dividido por densidade de B. A relativa é você fazer uma relação entre duas substâncias, entre dois componentes. Veja, densidade absoluta ou massa específica de um gás nada mais é do que a massa dividida pelo volume. Quanto que vale 1 mol? 22,4 litros. Isso aqui é onde? CNTP. O que é CNTP? Condições normais de temperatura, que corresponde a quê? A 0 graus Celsius e uma pressão de 1 atm. Então, uma maneira de você calcular isso aqui, você poderia pegar a massa aqui, ó, tá vendo? O mol dele aqui, e dividir por quanto? Por 22,4. Olha um exemplo. A massa específica ou densidade absoluta do gás carbônico. Você ia pegar o CO2. Você ia pegar o mol do carbono, que é 12. Do oxigênio, que é 16. Aí você tem 2. 12 vezes 32. Você ia encontrar quanto? 44 gramas por mol. Como é que ia fazer? Massa específica do CO2 ficaria como? 44 dividido por quem? O mol tem quanto? 22,4 litros. Então, como é que eu vou fazer aqui? 44 por 22,4, você vai encontrar 1,96 grama por litro. Então, raciocine com a massa molar, raciocine com o volume molar, que é de 22,4, calcule a massa específica dividindo um pelo outro. Densidade relativa, tinha acabado de comentar contigo. Vamos imaginar que você tem o gás A e tem o gás B. Eu quero que você calcule a densidade relativa entre ambos. Como é que você vai fazer? Densidade de A dividido por densidade de B.
ok? Existe também a possibilidade de você trabalhar com a massa específica, então você faria massa específica de A dividido pela massa específica de B. Lembrando, massa específica e densidade absoluta é a mesma coisa. Se você fizer aqui, você vai conseguir encontrar também a densidade relativa. Lei de Graham. Bom, lei de Graham a gente vai trazer a lei da efusão e da difusão de gás. Dê uma olhadinha aqui nas duas situações que eu vou te apresentar. Quando a gente fala em efusão, a gente tem que lembrar de uma palavrinha mágica aqui chamada escape. Falou em efusão, efusão de gases. Significa o quê? Escape de gases. Quais são as duas situações que foram colocadas aqui como exemplos para você? Você tem um pneu furado e você tem uma jovem utilizando um desodorante aqui, utilizando de um spray. O que é que a gente tem na efusão de um pneu furado? Como é que ela se dá? Quando você tem um pneu furado, o que é que acontece? Você tem uma quantidade de gás que está sendo liberada, que ela está literalmente escapando, sem você fazer nada, de forma espontânea, por um pequeno orifício, não é? Então, quando isso acontece, a gente chama isso de efusão. O pneu furado, como exemplo que eu coloquei aqui para você, é uma efusão. Por quê? Porque o furo permite que o gás que está no interior do pneu, de forma espontânea, vá saindo. Se ele sai por esse pequeno orifício, você chama de efusão. Quando ele sai, ele vai se espalhar na atmosfera. Isso aí já seria a difusão. Ah, entendi. Efusão é a passagem do gás por um pequeno orifício. E a difusão é quando ele se difunde na atmosfera, quando ele se espalha. Exatamente. Isso aqui isso aqui nos remete à lei de Graham. O que é que ela faz? Ela nos faz a gente encontrar a velocidade de difusão do gás. Velocidade de difusão do gás. Você vai fazer 1 dividido pela raiz de D. Quem é que é esse D? Densidade. Como é que a gente calcula ele? Massa sobre volume. Então, repetindo, o que é efusão do gás? Fusão do gás é a passagem de um gás de maneira espontânea por um pequeno orifício. Exemplo, pneu furou. O que seria a difusão dos gases? Esse gás que você tem espontaneamente liberado se espalhar na atmosfera. Isso aí é a difusão. É o espalhamento espontâneo de um gás em um outro gás. Liberou o ar que estava no pneu, foi para a atmosfera. Você difundiu uma quantidade de ar, do gás, em outra quantidade, no caso a atmosfera. Aqui eu trouxe para você como é que você poderia fazer esses cálculos envolvendo a lei de Graham. Você pode fazer assim, ó. Segundo a lei de Graham, é possível relacionar as velocidades de difusão de dois gases que, nas mesmas condições de temperatura e pressão, escapam por um orifício de determinado recipiente. Você está vendo aqui que a gente está trabalhando com a efusão de dois gases? Eu faço como? V1 sobre V2 igual a raiz D. Quando você colocar na raiz, você vai inverter. Você joga o 2 para cima, que é a sua densidade, e o 1 para baixo. Ok? Pode fazer desta forma, que essa aí é a relação de quê? Essa aqui é a relação de efusão entre dois gases. O que é efusão? Vamos, efusão é quando eu tenho a passagem de um gás de maneira espontânea por um pequeno orifício. Difusão é quando um gás se difunde em outra amostra gasosa. Essas fórmulas que eu acabei de citar aqui, elas podem ser aplicadas também para você calcular outras situações. Por exemplo, aqui você pode calcular a velocidade e densidade. Aqui você já trabalha com massa molar. Tá vendo? Ó? V1 sobre V2, outra relação muito importante, igual a massa molar 2, massa molar 1.